Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Hoje eu quero falar sobre algo que está muito presente no nosso dia a dia, mas sobre uma perspectiva que a maioria desconhece, que é como as nossas emoções influenciam a nossa saúde. Quando se fala dessas duas coisas junto, saúde e emoções, existe uma tendência de se cair sempre em um dos dois extremos. Um dos extremos é a medicina que só se preocupa com a cura dos sintomas e aí ignora o doente, que é quem convive com a doença. O problema desse extremo é que, com essa conduta médica, os doentes acabam aprendendo que as emoções são irrelevantes, ou seja, que elas não interferem no curso da doença. Tanto o médico quanto o paciente adotam um comportamento que ignora o quanto a mente influencia o corpo. E isso vem lá dos tempos em que pouco se sabia sobre muita coisa que hoje a gente sabe bastante, incluindo a neurociência. E o outro extremo é quando se diz que qualquer pessoa pode se curar de qualquer coisa, que não importa a doença, que só usando autoajuda, pensamento positivo e felicidade, qualquer um se cura de qualquer coisa. E qual é o problema desses dois extremos? O mesmo problema de qualquer extremo. O processo vira um monte de equívocos, de confusão sobre até onde a doença pode ser afetada pela mente. Fora a questão do doente se sentir culpado, porque se é a mente que cria, então ele criou aquela doença por incompetência de gerenciar a própria mente. Só que, como a maioria das coisas na vida, o bom, a verdade, o equilíbrio está no caminho do meio. É entender que sim, as doenças podem surgir por diversos outros fatores que não sejam necessariamente por minha culpa. E que sim, o modo como eu penso interfere sim no ficar ou não doente, no piorar ou não o quadro, ou no me recuperar ou não daquela doença. Imagina que você está no consultório médico. Aí, além da dor física ou do seu problema de saúde, tem junto ali também aquela mistura de ansiedade, medo e até de esperança. Agora imagina como seria diferente se o médico, além de te passar o diagnóstico, se ele também te ouvisse de verdade, com empatia. Ouvisse com atenção o que você está pensando, como você se sente. O cuidado seria muito mais completo, concorda? Emoções positivas, como o sentimento de estar sendo acolhido, ajudam no processo de cura. E isso não é sobre calor humano. Hoje a gente tem incontáveis pesquisas que comprovam que pacientes que se sentem ouvidos se recuperam melhor. E sabe por quê? Porque hoje a gente sabe, num nível nunca imaginado antes, o quanto a mente e o corpo estão conectados. Hoje se sabe que emoções como estresse ou raiva podem literalmente adoecer a gente. Você já percebeu que quando você está muito preocupado, muito preocupada, seu corpo responde? É uma dor de cabeça,
é uma tensão muscular, é algum problema no estômago. Isso acontece porque o estresse prolongado mexe com o nosso sistema imunológico, deixa o corpo mais vulnerável a doenças. A ideia não é eu me aprofundar aqui na neuroquímica da coisa, mas o principal que a gente precisa saber é quando a gente está com raiva, quando a gente está estressado, o corpo libera um monte de substâncias, de hormônios, para preparar a gente para lutar, para fugir, para o que for. E quando essas substâncias circulam, elas impedem, por exemplo, que o sistema imunológico funcione como ele deveria. Só que, se isso acontece com frequência, o sistema imunológico vai estar sendo sempre impedido de funcionar como ele pode. É por isso que raiva e estresse adoecem a gente. Por outro lado, quando a gente cria momentos de relaxamento e nutre emoções positivas, isso pode trazer um impacto incrível para a saúde. E eu não estou falando de coisas complicadas de fazer. É dar uma volta, fazer uma caminhada na natureza, uma pausa de 10 minutos para meditar, uma conversa com um amigo próximo. Tudo isso ajuda a equilibrar as emoções e aliviar o estresse acumulado. Isso é coisa simples que todos nós conseguimos incluir na nossa rotina. Quanto mais os estudos avançam, melhor a medicina entende e confirma que as emoções exercem um papel importante em relação às doenças. Um exemplo prático que nem precisaria de estudos, por exemplo, é o de pacientes que vão para a cirurgia apavorados ou muito ansiosos e que têm alguma complicação. Esses pacientes são os que sangram mais, os que contraem infecções, os que têm complicações, os que têm uma recuperação mais difícil. Por quê? Porque pânico e ansiedade aumentam a pressão arterial. E a pressão aumentada faz esses pacientes sangrarem mais. É uma complicação que pode, inclusive, levar à morte. É por isso que a gente chama essas emoções de emoções tóxicas. Ansiedade, raiva, tristeza, pessimismo, estresse, desgosto, ceticismo, desconfiança. São emoções que ficam estacionadas na nossa mente, no nosso corpo, e que já são consideradas tão fator de risco para uma doença cardíaca quanto cigarro ou colesterol alto. Isso até pode parecer meio abstrato, mas é real. Estudos mostram que pessoas que convivem com altos níveis de raiva ou de ansiedade têm maior risco de problemas cardíacos. Por isso que tantas linhas hoje dizem que é importante aprender a perdoar ou a desapegar de certas situações. Então, coloca aí no seu radar: raiva, ansiedade, depressão. Essas três emoções podem sim alterar o seu estado de saúde e te deixar mais suscetível a doenças. E aí, do outro lado das emoções tóxicas estão as emoções positivas. Aê, então pronto, é só sorrir e ser feliz. Seria bom se fosse só isso, né? Mas como eu sempre digo aqui, nem 8, nem 80. Nem viver ansioso, deprimido e com raiva, e nem viver naquela positividade tóxica, sorrindo para tudo que acontece, dizendo que a vida é bela. E dentre as emoções positivas, uma delas se chama otimismo, tem um superpoder. Mas ó, otimismo não significa você ignorar os problemas, fingir que eles não existem. Otimismo é você olhar para os problemas com a confiança de que você pode superar. Inclusive, tem muitos estudos que comprovam que otimismo e esperança têm um poder curativo. E sabe o que é melhor? Estudos mostram que pessoas otimistas têm mais energia, lidam melhor com tratamentos de saúde e até vivem mais. Então, quer trazer mais otimismo para a sua vida? Tenta reestruturar o modo como você pensa. Por exemplo, ao invés de dizer, ai, nada dá certo para mim, que tal, o que que eu posso aprender com isso para tentar de novo? São pequenas mudanças como essa na forma de como a gente interpreta as coisas que tem um grande impacto ao longo do tempo. E sabe o que mais a ciência está descobrindo que ajuda a não adoecer ou a se recuperar mais rápido? Relações afetivas. Pois é, isolamento, aquela sensação de não ter com quem contar,
dobra a possibilidade de você contrair uma doença ou de você morrer. O isolamento é tão significativo quanto cigarro, pressão alta, colesterol alto, obesidade nas taxas de mortalidade. Só que estar isolado em si não é o problema. Muitas pessoas que vivem sozinhas ou que têm pouco contato com amigos vivem muito bem, vivem lá satisfeitas, saudáveis. O problema é quando o isolamento, a falta de laços sociais, traz essa sensação de estar isolado das pessoas, de não ter com quem contar. O que se sabe é que o isolamento tem tanto poder de trazer risco para a nossa saúde, como os laços estreitos têm de trazer benefício, de trazer até cura. Então, ter com quem contar, ter com quem conversar, com quem se consolar, ter para quem pedir ajuda, conselho, protege a gente desses impactos da dureza, dos traumas da vida. E os relacionamentos mais importantes da nossa vida são os mais importantes para a nossa saúde. Então, quanto mais significativo é o relacionamento, mais importante para a preservação da nossa saúde. Agora eu te pergunto, e quem trabalha na área da saúde, hein? Porque o profissional de saúde, ele lida com o estresse da profissão e com os sentimentos dos pacientes ao mesmo tempo. Pois é, por isso que para esses profissionais inteligência emocional é essencial. Imagina um médico, uma médica, um enfermeiro, uma enfermeira que sabe gerenciar o próprio estresse e ao mesmo tempo consegue entender e responder às emoções dos pacientes. Essa conexão com o paciente não só melhora o cuidado, como cria um ambiente de mais confiança, de resultados melhores. Logo de cara, a gente já entende que autoconsciência e empatia são duas ferramentas essenciais na atuação desses profissionais. Quando um paciente vai passar por um exame doloroso, invasivo, por uma cirurgia, ele sempre vai estar ansioso, ele sempre vai estar aflito. E é nessa hora que o profissional precisa saber lidar com essas emoções, ajudar o paciente a aliviar esses temores, a lidar melhor com o desconforto. O relacionamento entre esses profissionais e o paciente é um fator muito importante. O caminho é longo, né? Mas em muitos lugares do mundo, felizmente, já existe essa medicina sintonizada com os pacientes, capaz de ouvir, capaz de se fazer ouvir, de dar suporte. Todo mundo sabe que os profissionais são treinados tecnicamente, mas muitas vezes falta esse olhar mais humanizado. O ideal seria que os profissionais de saúde recebessem nesse currículo ferramentas básicas de inteligência emocional, para que médicos e enfermeiros, por exemplo, desenvolvam essas habilidades de empatia, de escuta, de gestão emocional, porque precisa. Isso beneficia tanto esses profissionais, né, que vão conseguir lidar melhor com situações de alta pressão, quanto os pacientes que vão se sentir mais acolhidos. Então, ajudar as pessoas a lidar melhor com sentimentos, né, como raiva, ansiedade, depressão, pessimismo, solidão, é uma forma de prevenir doenças. Se o nosso sistema imunológico conversa com o nosso sistema emocional, com o nosso centro emocional, a assistência médica precisa levar em conta como os pacientes se sentem quando eles convivem com uma doença. Isso é bom para os dois lados. A gente já sabe que cuidar das emoções do paciente pode impedir, pode retardar o início de uma doença e ajuda o paciente a ter alta mais rápido. Isso gera pacientes mais satisfeitos, tanto com os médicos quanto com o tratamento. Resultado disso seria o que chamam de uma medicina mais humana. Para fechar, eu quero fazer aqui uma reflexão importante. Cuidar das nossas emoções é cuidar da nossa saúde. A medicina do futuro, na verdade, é uma medicina do presente. É uma abordagem que combina tecnologia com empatia. Isso vale para todo mundo, não só para quem está doente. E o que você pode fazer hoje em relação a isso? Sentar e esperar que a medicina mude? Não. Você pode começar agora. Como? Trazendo um pouco mais de consciência
para suas emoções e para como elas impactam o seu corpo e a sua vida. Que tal? Um abraço e até a próxima.